meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. A colocação da revisão do motor é determinada por sua condição técnica, condições de trabalho, características operacionais e manutenção oportuna. A revisão é precedida pelo aparecimento de batidas específicas, queda de potência, consumo excessivo de óleo e, como consequência, uma nuvem preta saindo do silencioso. A quilometragem do carro desempenha um papel importante. Escopo do processo de remanufatura. O processo de reconstrução abrange fresagem do bloco de cilindros e do cabeçote, substituição de pistões e anéis, retificação e brunimento dos cilindros, se a condição deles assim o exigir, retificação do virabrequim para o tamanho do reparo, lapidação das sedes das válvulas, pistões, toda a compressão, anéis de óleo, válvulas, bielas, vedações de óleo, gachetas e outras peças sobressalentes estão incluídos na categoria de peças substituíveis. O alto desgaste do grupo cilindro-pistão e das juntas do mecanismo de manivela leva à necessidade dessas operações. As folgas, por exemplo, entre os anéis desgastados e o espelho do cilindro podem fazer com que o óleo flua do cárter para a câmara de combustão. Isso resulta em uma nuvem de fumaça azulada que sai do silenciador do carro, queima de óleo. Os ruídos específicos de batida são bem conhecidos dos motoristas experientes de veículos a diesel. Elas são causadas pelo aparecimento de uma folga ou giro do revestimento da biela no munhão do virabrequim. A situação geralmente termina com arranhões transversais, escoriações no cilindro e travamento do motor. Assim, a vida útil do motor é determinada pelo desgaste das unidades de acoplamento. Trabalho preliminar. Ele consiste em uma grande lista de operações sequenciais. Isso inclui a desmontagem de unidades anexas, injetor de combustível, no caso de motores a diesel, bomba d'água, motor de partida, gerador e outras unidades. Se for difícil fazer isso devido à inconveniência, o trabalho é realizado em um suporte. Nos motores a gasolina, são removidos o carburador, o tumbler, o alternador, o radiador, os fios e o filtro de ar. O motor do carro geralmente é removido com a caixa de câmbio, tendo sido previamente liberado da tampa da caixa de câmbio e das conexões do cardan. Depois de retirar o motor, você deve fazer a limpeza externa da sujeira e a desmontagem em partes componentes no suporte. A operação de lavagem deve ser realizada com parafina ou gasolina, se não houver soluções de lavagem. No processo de defeitos e na tomada de decisão sobre a conveniência da capitalização, você precisará de estetoscópio para determinar o desgaste do virabrequim e das camisas. Medição do desenvolvimento das válvulas com um micrômetro. Os resultados da rejeição dependem de quanto custará a revisão do motor e seu preço, juntamente com as peças a serem substituídas e as operações de restauração, deve ser negociado com antecedência. É necessário verificar todos os parâmetros técnicos que não estejam em conformidade com as normas. As características verificadas por meio de um método de diagnóstico permitem concluir se uma peça está desgastada. As peças de reposição e seu custo fazem parte do acordo entre as partes. Após a conclusão do procedimento de diagnóstico, a lista de trabalhos de restauração mecânica dos conjuntos é considerada, por exemplo, e a presença de rachaduras no próprio bloco de cilindros. O tratamento mecânico pode incluir a operação de prensagem do cabeçote do bloco para detectar defeitos ocultos, a superfície de soldagem com fresagem subsequente e a retificação do plano de adesão ao bloco de cilindros não estão excluídas. Na nomenclatura dos trabalhos, vale a pena incluir a perfuração dos cilindros para um ou outro tamanho de reparo do pistão. Caso contrário, outros revestimentos devem ser pressionados no bloco e perfurados para pistões padrão. O brunimento é obrigatório e deve ser feito como uma operação de acabamento para manter a lubrificação com óleo. A quantidade de trabalho envolvida dará uma indicação aproximada do custo do reparo. Trabalho a ser realizado. Escareamento correto dos anéis do pistão. Antes do reparo, é necessário coletar todas as peças sobressalentes necessárias e conjuntos. De chaves de boca, chaves de soquete, chaves de soquete, chaves de soquete, é possível, mas não desejável, realizar a revisão do motor com suas próprias mãos, sem as habilidades adequadas. A rodagem do motor é necessária para garantir um reparo de qualidade. Esse procedimento obrigatório deve ser realizado em estações de serviço,
ou em grandes empresas de transporte rodoviário. A rodagem a frio é realizada em uma bancada de teste especial após a substituição dos anéis de pistão ou das camisas no modo de cargas limitadas. O virabrequim é girado por um motor elétrico montado no suporte. O período de amaciamento cumpre a função de lapidar as juntas de fricção, por exemplo, anéis de pistão, cilindro, virabrequim, camisas. Na ausência de uma bancada de teste, a rodagem a frio pode ser realizada rebocando o veículo em um engate rígido. Nessa situação, as velas de ignição são desparafusadas do cabeçote do bloco, e o carro é arrastado por pelo menos 3 horas. Aqui, a força é transferida das rodas do carro em movimento para o motor. O suporte de rodagem de um motor a diesel deve ter uma tubulação de circulação de óleo de fluxo, pressão de 5,5 kL CO2 SEG, com uma temperatura de entrada de 80 graus C. Acionamento do suprimento de combustível para o injetor de combustível, com uma verificação de combustível. No tanque de combustível, acionamento elétrico do suporte para o volante do motor, mangueiras de abastecimento de água para o sistema de resfriamento do motor, sistema de lubrificação do suporte para os pontos de fornecimento de óleo, tubos de escapamento para o coletor de escapamento. O funcionamento a quente permite a verificação. Consumo de combustível no modo de 70% da velocidade máxima de rotação. Vazamentos de óleo ou combustível. Emissões de escapamento, potência nominal. O fato é que o amaciamento das juntas de fricção inevitavelmente leva ao aquecimento. Para esse fim, a rodagem deve ser realizada em velocidades que não excedam 60% da velocidade nominal. Os primeiros 3.000 km de rodagem são considerados aceitáveis apenas com um aumento gradual da carga. Dependendo da qualidade dos reparos, a quilometragem pode ser considerada satisfatória após 10 a 15 mil operações do veículo, partida após a revisão. A primeira partida do motor é considerada um momento importante para o carro. Ela deve ser feita de acordo com os requisitos prescritos. Carregue totalmente as baterias. Despeje óleo de motor de qualidade no cárter, um pouco abaixo da marca superior da vareta. Encha o sistema com combustível e bombeie-o até o injetor de combustível, se o motor for a diesel. A partida com o motor de arranque deve mostrar a pressão do óleo no sistema e fixar no manômetro. A falta de pressão por 8 segundos pode levar a consequências graves. É necessário parar o motor imediatamente. Em clima frio, é aconselhável aquecer o óleo até a temperatura operacional. Ao trabalhar no motor, é necessário observar a temperatura, a pressão do óleo e procurar a presença de vários vazamentos. Ao mesmo tempo, preste atenção a possíveis batidas ou outros sons. A rodagem de 3,0 mil km pode ser um motivo para aumentar a velocidade para 90 km/h. O custo de uma revisão depende de muitos fatores e geralmente é determinado pelos resultados da rejeição e pelo escopo do trabalho. Um fator não menos importante é a quilometragem do carro, o que está incluído em uma revisão de motor de combustão interna, micrômetro de válvulas, como colocar os anéis de pistão corretamente, revisão do motor com suas próprias mãos.